Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que esse domingo você tenha um dia maravilhoso. Tenho sentido falta dos irmãos aqui na escola dominical. Temos uma escola bem participativa. Isso tem nos deixado com saudade, né? A participação dos irmãos, as perguntas, os comentários. Como nós sempre falamos aqui na escola dominical, é uma bênção. Cada pessoa que opina, que questiona, contribui para o engrandecimento da aula. Mas eu espero que nesse momento que estamos passando, que é fundamental que tenhamos esse comportamento, que os irmãos também estejam sendo abençoados em suas casas. Amém? Vamos dar continuidade aos estudos cujas bases bíblicas falam sobre famílias fortes. A pastora Eni falou um pouco semana passada sobre a armadura de Deus. Vamos dar continuidade a esse estudo. Tenho certeza que a sua família é uma família forte, uma família abençoada, uma família enraizada na palavra de Deus. Vamos ler um texto bíblico que está em Efésios, capítulo 6, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Soberano Deus, nós te damos graças por esse dia, te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, te louvamos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, te louvamos porque a tua glória está em toda a terra está cheia da tua glória, da tua bondade, do teu amor, da tua fidelidade. Cada canto, ó Deus amado, cada lugar, cada família, recebe dessa graça maravilhosa, recebe desse amor bendito, e nós te glorificamos por conta disso, Pai. Seja exaltado no nosso meio, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome temido e reconhecido, ó Deus, como tu de fato é, Deus e Senhor de toda a vida. Nós te adoramos, Pai, te amamos e te engrandecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. A pastora Eni, ela começou a falar sobre esse tema, a armadura de Deus. Ela falou sobre cada peça dessa armadura. Os irmãos que assistiram domingo passado estão lembrados. E hoje nós vamos continuar nesse tema. Paulo, ele prossegue na sua explanação sobre a armadura de Deus para os cristãos. Sempre devemos lembrar que, como crentes e famílias cristãs, estamos numa guerra com o inimigo número 1 da família, que é o diabo, Satanás. Ele é o adversário da família, ele é o adversário da igreja. Ele luta contra a igreja, ele está ao derredor rugindo como um leão. Ele procura os desavisados que não vigiam para poder traçar, para poder enganar, para poder ludibriar. Temos um inimigo, esse inimigo não é fruto da imaginação humana. Esse inimigo não foi criado pelo homem. Esse inimigo, ele existe de fato, ele não é um mito. A igreja tem que estar ciente disso. Por mais claro que possa parecer ao lermos a Bíblia, muitas pessoas não acreditam no diabo como alguém que existe, como alguém que é real. Eu converso com pessoas que se dizem cristãs, embora na maioria das vezes não do meio evangélico, e eles falam: não, o diabo não existe. Isso é coisa do homem, o inferno não existe. O inferno é aqui mesmo. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. A pastora Eni, ela deu uma pincelada sobre esse assunto também, semana passada. E é certo que muitas pessoas não acreditam na existência do diabo, na existência do inferno. Alguns até colocam Deus na parede e dizem: Deus é tão bom que ele não pode ter feito o inferno. Mas o inferno, segundo a Bíblia que nós acreditamos, ele existe.
O diabo, segundo a Bíblia que nós acreditamos, ele existe. E a sua ação é Deus dos primórdios dos tempos. Ele vem tentando enganar, tentando seduzir, lutando contra o homem. E a sua maior luta é para que o homem ele não alcance a salvação em Cristo Jesus. Essa, vamos dizer assim, seria a sua maior missão. A missão dele é impedir que os não convertidos se entreguem ao Senhor Jesus. E, segundo um teólogo, um outro motivo, uma outra causa dele, que ele abraça com muito afinco, é trazer sofrimento. Sofrimento para aqueles que amam a Deus, sofrimento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele tenta o tempo todo. Mas nós cremos, temos convicção de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa não é uma guerra onde pode acontecer um final inesperado. Essa guerra, ela já tem um vencedor. Já há um decreto e já há uma vitória estabelecida. A igreja do Senhor é vencedora. Para vencê-lo, enquanto estivermos aqui, porque enquanto estivermos nessa carne, a luta é constante, ela é diária, ela é o tempo todo. Então, para vencê-lo, temos que nos apropriar de toda a armadura que Deus coloca à nossa disposição. Então, Efésios 6 fala dessa armadura. Muitos associam essa armadura com a de um legionário soldado romano, alguém que se protege. A Eni falou sobre o capacete da salvação, sobre a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação dos evangelhos da paz e o cinturão da verdade. Então, todos os estudiosos associam essa armadura com a de um legionário. E cada uma dessas peças tem um objetivo, existe um porquê. E a Eni falou também sobre isso. Os irmãos estão lembrados, hoje nós vamos seguir adiante. Duas vezes Paulo diz para vestir a armadura, nos versículos 11 e nos versículos 13. Paulo ele enfatiza isso, para que nós estejamos revestidos da armadura de Deus. Interessante que no meio desses dois versículos, no versículo 12, ele nos dá um motivo. Porque, diz o apóstolo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam bem, irmãos, que ele deixa claro por que devemos nos revestir dessa armadura, não uma armadura humana, não proteção humana, não armas que podem nos levar à vitória contra um exército humano, mas uma armadura de Deus, uma armadura que nos qualifica para um embate que temos que ter todos os dias. Como um soldado que vai para a guerra e sabe que a todo momento ele pode ser atacado, tem que estar preparado em todo o tempo. E é isso que Paulo fala, devemos usar a armadura de Deus. Então, no versículo 11, ele diz que nós devemos vestir a armadura de Deus. No 12 ele diz por quê, e no 13 ele reafirma, já que nós entendemos o porquê disso. E ele diz, fortalecei-vos no Senhor, lá no versículo 10 e também no versículo 11, fortalecei-vos no Senhor. Isso deixa claro que a força necessária para vencer essa batalha não pode ser produzida pelo homem. Pelo contrário, ela tem a sua fonte e essência no nosso Senhor. Nenhum de nós pode vencer essa guerra com nossas próprias forças. Nós não podemos nos levantar e sair em guerra contra Satanás e dizer que temos força para vencê-lo. Seja uma força mental, seja uma força física. Porque nós jamais conseguiríamos. Mas no Senhor, no poder que vem de Deus, na capacidade sobrenatural que o Senhor nos dá, no revestimento que nós temos com a presença do nosso Senhor, nós já somos vencedores. Essa batalha ela é vencida no campo espiritual. A nossa luta, como bem diz Paulo, não é contra carne nem sangue. Hoje nós vamos falar de várias coisas relacionadas à família, condutas certas e condutas erradas. Devemos ter sempre em mente, irmãos, que o que estamos falando aqui não diz respeito a pessoas. Nós não nos levantamos contra pessoas, não agredimos pessoas. Respeitamos todas as pessoas.
Entendemos que as pessoas têm liberdade para tomar as suas próprias decisões, mas entendemos também que, enquanto servos do Senhor, servos de Cristo, enquanto alguém que faz parte desse exército maravilhoso, temos responsabilidade de falar a verdade. Algumas verdades bíblicas, algumas coisas que falamos, elas realmente chocam as pessoas, porque o mundo tem um outro padrão. O mundo tenta viver da forma que acha que deve, fazendo tudo aquilo que lhes dá prazer. E muitas vezes essas condutas, elas não batem, elas não podem coexistir com os princípios cristãos. Quem é de Cristo deve escolher algumas coisas, algumas condutas, algumas direções, e isso muitas vezes vai trazer choque com valores que estão no mundo. Então eu quero deixar isso bem claro para que ninguém nos leve a mal em relação àquilo que defendemos. Eu pensava sobre esse assunto e estava meditando na minha casa, e pensem bem, cada segmento, cada parte da sociedade, cada grupo tem os seus valores, tem a sua forma de agir, tem aquilo que valoriza, aquilo que preza, aquilo que é de suma importância para andar juntos. Se as pessoas não conseguem ter esses mesmos valores, tem que se separar. Em relação à igreja, não é diferente. O Senhor ama todas as pessoas. O amor de Deus, ele nos atrai. Jesus disse que veio para os pecadores. Jesus não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Paulo disse que se considerava o maior de todos os pecadores. Isso nunca foi um problema para aceitar pessoas na igreja do Senhor. Cada pessoa que adentrar por aquelas portas, cada pessoa que vier um servo do Senhor, deve ter uma palavra de amor, deve ter uma palavra de respeito, deve ter uma palavra de ânimo e deve ter também uma palavra de exortação. Jesus veio para os pecadores, mas ele veio para que os pecadores se arrependam dos seus pecados. Entendam quais são os princípios do reino de Deus, entendam quem é o Deus que está se revelando e queiram fazer parte desse reino. E em todo o reino, como em toda cultura, como em toda sociedade, há normas que devem ser obedecidas. Pensem bem, alguém vai jogar uma bola, chama um grupo para jogar um futebol, e nesse grupo alguém é convidado, chega lá e começa a pegar a bola com a mão dentro de campo, e essa pessoa não é o goleiro. E alguém diz para ele, não pode pegar a bola com a mão, a gente joga futebol com o pé. E a pessoa, não, mas eu quero jogar desse jeito. E a pessoa insiste, desse jeito não vai dar certo, você tem que jogar com o pé. Não, eu vou continuar desse jeito. Eu pergunto, essa pessoa vai poder continuar jogando com esse grupo? Obviamente que não, porque ali existem regras que devem ser seguidas. Em relação à palavra de Deus também é assim. Todos nós que viemos ou que estamos indo a Cristo, todos aqueles que estão indo a Cristo, são pessoas pecadoras que carecem do sangue de Jesus Cristo, que carecem do sacrifício de Jesus na cruz. Mas todos nós, sem exceção, precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. E a minha oração nesse dia é que você entenda isso, que você esteja disposto a mudar aquilo que precisa ser mudado dentro da sua vida e dentro da sua família. E nós vamos continuar falando sobre famílias fortes. Primeiro item é que famílias fortes resistem ao dia mau. Então, há um dia mau. Há lutas, há dificuldades, há adversários a serem vencidos. Há traumas a serem vencidos. Há lutas que precisam ser travadas. Existe um dia mau. A Bíblia diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. O que é esse dia mau que Paulo está falando? Ele se referia a quê? Vamos ver o que alguns comentaristas falam sobre esse tema. John Stott, por exemplo, ele diz, em seu comentário sobre o livro de Efésios, que é um tempo
de uma pressão especial. Então, ele está dizendo que não é aquelas lutas corriqueiras do dia a dia, não é as dificuldades, não são as discriminações, palavras duras que muitas vezes recebemos. Ele fala de uma pressão especial que cada um vai ter que enfrentar em dado momento de sua vida. Então, todos nós podemos passar por esse dia, um dia de uma pressão especial, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja ela nos relacionamentos, seja ela de uma luta interna de desejos a serem vencidos, mas uma pressão muito grande. John Stott afirma que seria isso. O comentarista bíblico Francis Fawkes diz que o dia mau indica uma época em que o conflito será muito severo, devido a tanta perseguição vinda de fora da comunidade cristã, quanto tribulações, lutas de dentro da nossa comunidade, da comunidade cristã. Então, segundo Francis, é algo que vai acontecer a toda a igreja. Talvez ele esteja se referindo aqui aos últimos tempos, quando o amor de muitos se esfriarão, quando a igreja será perseguida, quando se levantará pai contra filhos, filhos contra pais. Enfim, talvez ele esteja falando de um tempo específico, não apenas de lutas pessoais, não apenas de lutas congregacionais, mas de um momento de luta de toda a igreja, de grande perseguição, de grande aflição. Alguns estudiosos da Bíblia acham que esse dia mau é qualquer dia em que o crente é tentado veementemente por Satanás. Então, é um dia que o inimigo decide chegar na pessoa e falar: está vendo aquele fruto ali? Foi isso que Deus diz. Tentando enganar o cristão, tentando ludibriar, travando uma luta pessoal contra o cristão. Alguns estudiosos acreditam que esse dia mau é isso, um dia de grande tentação, um dia de um confronto, como o próprio Senhor Jesus teve com Satanás. Podemos pensar em várias direções, mas cremos também que os dias maus, e nós vamos trabalhar hoje dentro dessa linha, são os dias em que a igreja, o crente e a família cristã enfrentam dificuldades, pressões, ataques vis por todos os lados. E a família cristã, ela sempre foi atacada. Mas talvez não com tanta intensidade quanto nos nossos dias. Não houve, talvez, dias em que a família é atacada por tantas frontes diferentes, por tantos lados diferentes, por tantas formas diferentes. Nesse sentido, podemos afirmar que estamos vivendo dias maus para a família. Os dias são maus para a família. Famílias que querem viver nos princípios de Deus. Famílias que querem viver naquilo que Deus tem para elas viverem, para desfrutarem de tudo que Deus tem. Tudo de bom e tudo aquilo que a família deve fazer, toda a doação, toda a entrega, toda a disposição de servir. Os dias hoje são maus, basta ver a pressão que as famílias têm enfrentado. O avanço, por exemplo, vamos comentar sobre alguns aqui, o avanço dos movimentos, quantos movimentos têm atacado os valores da família, os valores que a Bíblia diz que são da família, que defendem ideias contrárias aos princípios da palavra de Deus, como o caso do movimento LGBT, como o caso daqueles que defendem o aborto. Estava pensando sobre isso e falando: meu Deus, a palavra diz que o Senhor nos conhece desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Como alguém pode dizer que a vida começa no 3º mês, no 5º mês, no 7º mês da gravidez, ou logo após a mãe dar à luz? Quem somos nós para dizer isso, queridos? Eu pensava sobre esse assunto e falava: meu Deus, a palavra fala que Deus tem projetos, tem planos, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. A palavra fala de Esaú, a palavra fala de Jacó, que lutavam no ventre da sua mãe, e Deus já tinha escolhido um deles para determinada obra. Paulo afirma que Deus o escolheu ainda antes do seu nascimento.
E nós, muitas vezes, somos levados porque médicos, porque cientistas, porque pessoas querem provar que a vida começa em dado momento. Só Deus sabe a hora que começa uma vida, porque é Ele que dá a vida. Todas as causas que são contra o que a palavra nos ensina devem ser combatidos. Casamento aberto, segmentos defendem isso. Como alguém pode se dispor a viver uma relação dessa? Como alguém pode dizer que ama a Deus e se propor a um caminho desse? Relação aberta, você sai com quem você quiser, eu saio com quem eu quiser. A gente chega, conta como foi. Não faz o menor sentido para mim, talvez não faça o maior sentido para você. Não é porque nós somos egoístas, é porque nós temos princípios cristãos. São princípios cristãos que devem ser combatidos, que devem ser explanados, não combatidos. Combatidos devem ser aquelas inverdades que tentam colocar na nossa mente, que tentam inculcar na nossa mente. A ingerência do Estado sobre a família crescendo cada vez mais. Então é o Estado querendo dizer como que eu vou criar meu filho, como que deve ser meu casamento. O Estado não tem condições de fazer isso, só Deus tem a fórmula correta, só Deus tem o caminho certo para termos casamentos abençoados, casamentos cheios da presença deles, casamentos felizes. Talvez uma das perguntas que poderíamos fazer a essa geração é, todo esse movimento, tudo isso que tem tentado se levantar, trazendo nova fórmula de ser família, nova fórmula de se relacionar, isso tem feito as pessoas felizes? As pessoas têm sido felizes? O que nós vemos são pessoas, maridos matando esposas, esposas traindo maridos, filhos buscando refúgio nas drogas, uma sociedade desfalecida, uma sociedade sofredora, que lambe as suas feridas, que gosta das suas feridas, que tem prazer em mostrar as suas feridas, que querem ver outras pessoas também se ferindo. As tentativas da legalização da pedofilia, com a diminuição da idade mínima consentida pela própria criança. Quantas vezes já tentaram passar isso no Congresso? Uma criança de 13, 14 anos, 12 anos, poder decidir se quer ou não ter relação sexual. São coisas assim que agridem a palavra de Deus. Uma criança ela deve ser ensinada, ela deve ser criada, deve ser disciplinada, até o momento certo para poder tomar a decisão certa. Uma criança de 12 anos não tem a mínima capacidade para tomar uma decisão dessa. Uma criança de 13 anos não tem a mínima capacidade. Podem até saber o que significa, mas não entendem sobre consequências, não sabem o que significa isso na sua vida futura, que traumas pode trazer. E as pessoas estão tentando empurrar isso goela abaixo da sociedade. A retirada do poder dos pais de disciplinarem seus filhos de acordo com os ensinos bíblicos. É óbvio, irmãos, que ninguém está falando aqui de espancar filhos, porque cada vez que esse tema vem, alguém leva lá para o outro extremo. Ah, então você é favorável. Não, não somos favoráveis. Claro que não. Mas existe um método disciplinar que a Bíblia ensina, o nosso manual de vida. A Bíblia é o manual de vida do cristão. O nosso manual ensina como que o pai deve disciplinar o seu filho. Tem a medida exata, a forma correta. O nosso manual ensina como deve ser a relação entre marido e mulher. Tem a fórmula exata do bom relacionamento, do relacionamento saudável que vai trazer vida, que vai trazer alegria plena, que vai trazer prazer sem trazer culpa. A Bíblia nos ensina todos os dias como lidar com a rebeldia dos filhos. A mídia é um dos meios mais usados por Satanás. As novelas, as telenovelas, programas,
e trazido tantos conceitos errados acerca do que é ser filho, acerca do que é ser marido, acerca do que é ter um relacionamento matrimonial correto. Filhos rebeldes é o que nós mais vemos nas televisões, nas novelas. Isso parece que é certo. Então, famílias fortes, elas resistem ao dia mau. O dia que o inimigo se levanta para falar em verdades e a gente fica firme, crendo que a palavra de Deus está correta, crendo que ela nos conduz à vitória, crendo que através dos valores, princípios vividos pela palavra de Deus, nós alcançaremos a vitória em Cristo. Não apenas de uma vida eterna, mas de uma vida de gozo aqui também, de uma vida familiar abundante, abençoada, aonde os nossos lares de fato são lares, são lugares que temos prazer em estar, são lugares aonde se vive o amor, aonde se vive a verdade. O dia mau, ele não resiste àqueles que andam nas pisaduras de Jesus Cristo. Nós vencemos o dia mau ele passa. Ele pode até chegar, mas ele vai passar. Segundo, famílias fortes conservam a firmeza desejada por Deus. Então, primeiro, famílias fortes resistem no dia mau. Segundo, famílias fortes conservam a firmeza desejada por Deus. A palavra de Deus afirma: e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, como que o crente deve permanecer depois que vier o dia mau, depois que vier as lutas, depois que vier as seduções, depois que vierem os ataques, nós devemos permanecer firmes, inabaláveis. Como um soldado que não sai do seu posto, que finca o pé, a ideia é essa: fincar o seu pé e permanecer firme. Não vou acompanhar ninguém que trouxer inverdades, heresias, mentiras, engodos. Vou continuar firme na palavra de Deus, firme nos princípios de Deus. Com isso, ele está dizendo que o grande objetivo do guerreiro cristão é estar sempre firme, pois a batalha é gigante e constante. Então, nós não nos cansamos, nós não olhamos para trás, nós não desistimos, nós não somos vencidos pelo tempo, nós não somos vencidos por aqueles que não desistem. Nós não desistimos de andar na verdade. O guerreiro cristão, ele sabe que a batalha é grande, a luta é ferrenha, mas nós, como diz aquela música, queremos estar à frente desse exército. Queremos estar junto com Cristo, aonde a batalha for travada, a igreja dele vai estar marchando, vitoriosa. Ficamos firmes, não somos passivos, nós atacamos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As mentiras divulgadas pela mídia não prevalecerão. Os valores impostos por vários grupos que já citamos aqui não prevalecerão, não entrarão na nossa casa. Nossos filhos não seguirão esses grupos. Continuamos firmes na fé em Jesus. Continuamos firmes, amando a igreja do Senhor, adorando o nosso Deus, honrando a sua palavra. A palavra grega que Paulo usa dá a ideia de uma firme resistência a uma forte oposição. Como está lá em Tiago 4,7, né? Tiago também, ele passa essa ideia. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti, esteja firme, permaneça inabalável ao diabo, contra o diabo, e ele fugirá de vós. Então, quem desiste é o diabo. Ele vai atacar, como ele ataca todos os dias. Ele vai tentar, como ele tenta todos os dias. Mas nós vamos permanecer firmes, e ele vai desistir. É a palavra que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sejamos sujeitos à vontade de Deus, sejamos obedientes à vontade de Deus. Tenhamos prazer em estar na presença de Deus. E assim, nós vamos resistir ao inimigo das nossas almas, e ele vai fugir de nós. É isso que a palavra diz. Também 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O versículo 9 diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Então não é uma batalha exclusiva minha, não é uma batalha exclusiva dos pastores, não é uma batalha exclusiva sua. Os nossos irmãos por todo o mundo enfrentam lutas, muitas delas as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Lutas que você tem vivido, outros cristãos já viveram ou estão vivendo. E a palavra diz, permanecer firme, né? Resistir firme na fé, na firme convicção de que a palavra de Deus é a verdade, na firme convicção de que você é mais do que vencedor, na firme convicção de que vale a pena seguir a esse Deus. E ele diz, o inimigo fugirá, né? Aleluia. A ideia é de uma fé inabalável. Ficar inabalável é ter uma fé inabalável. As pessoas podem dizer o que quiserem, as pessoas podem vir com os valores que quiserem, mas eu não vou me submeter à vontade do mundo. Eu não vou me submeter à vontade de Satanás. Nós devemos entender, esse inimigo, ele manipula as pessoas. Não queremos espiritualizar todas as coisas, mas cremos, temos convicção de que Satanás ele está por trás de muitos pensamentos existentes no mundo. Muitas ideologias, muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas artimanhas que as pessoas nem sabem que estão sendo usadas por ele. Acreditam na sua liberdade, acreditam que são sábios aos seus próprios olhos, defendem coisas como se aquilo fosse a mais pura verdade e não entendem nada daquilo que realmente é a verdade que está em Deus. Se colocam contra tudo que vem de Deus, achando que são grandes coisas, grandes pensadores, mas há uma mente maior do que a dessas pessoas, por trás de quase tudo isso que nós vemos. Essa mente diabólica, ela induz cinegrafistas, ela induz pessoas que escrevem livros, ela induz pessoas que fazem filmes, novelas. Está por trás de muitas coisas, muitos valores, que tem sido derramado na cabeça dos nossos filhos, que tem sido colocadas dia após dia nas nossas casas, através da televisão, através de jornais, através de princípios, de valores que ouvimos no trabalho. Pessoas que defendem isso com uma garra terrível, sem saber que estão sendo enganadas, que estão sendo levadas por uma mente que arquiteta tudo isso. Como crentes, devemos estar firmes em nossas convicções doutrinárias. Queridos, cada vez mais devemos estar firmes nas nossas convicções doutrinárias. Quem é Deus? O que Ele fez? Quem somos nós? Por que nós precisávamos de um Salvador? Quem é o Espírito Santo? Qual a importância da igreja? Devemos ter convicções dessas doutrinas. Devemos amar a doutrina de Deus. Não falo aqui de usos e costumes, não estou falando desse assunto, estou falando de doutrinas que a Bíblia nos traz, que mostra que o homem é um pecador e que sem Deus ele estaria perdido, sem o sacrifício de Jesus estaríamos condenados, que fala que o inferno é real, que o nosso inimigo é real, mas que temos um Deus que morreu em nosso lugar e que nos salvou, um Deus que nos deu a vida eterna nele. Devemos ter convicções das doutrinas, os nossos valores morais. Deus é um Deus moral. A verdade é a baluarte do reino de Deus. Justiça e equidade, bondade e misericórdia. Isso tudo tem a ver com valor moral. O nosso Deus é um Deus moral, Ele estabeleceu essas coisas. Devemos ter convicções dessas coisas. Os nossos valores têm que estar firmes em nossos corações. Os princípios bíblicos que envolvem a família. Quais são os princípios que norteiam a conduta familiar? Nós vimos isso, como deve ser o trato do marido para com a esposa, da esposa para com o filho.
da esposa para com o esposo, dos pais com os filhos com os pais. A Bíblia nos ensina tudo isso, né? Como deve ser o casamento, a sexualidade. Deus nos deu um presente maravilhoso. O sexo no casamento é algo bendito por Deus. É algo bom, mas deve ser vivido dentro do casamento. E ali sim é um manancial de alegria, de prazer para o casal. Foi Deus que nos deu isso, mas deve ser vivido de uma forma correta. Deus ensina como é essa forma correta em sua palavra, educação de filhos, né, qual a nossa responsabilidade. Já falamos sobre isso domingo passado, quando trouxemos uma palavra para a igreja sobre esse mesmo tema, famílias fortes. Pais fortes, os filhos serão fortes. Pais que têm princípios bíblicos, que conhecem a palavra de Deus, que têm uma vida de oração, os seus filhos serão de fato abençoados. Devemos estar firmes em todo o tempo, devemos estar firmes, por exemplo, nos princípios da monogamia, né, como já falamos um pouco mais atrás, a mídia passa tantas coisas como se fossem boas. Um homem casar com 2, 3 mulheres, uma mulher ter 3, 4 homens, como se isso fosse algo bom. Temos lido acerca desse assunto, pessoas famosas que escolheram viver desse jeito. Atentem para o fim desse relacionamento, queridos. Olhem para essas pessoas daqui a um tempo e vejam o que elas construíram. Como está a vida delas, é algo tão claro. Não precisa ser nem espiritual para ver. Mas nós devemos estar firmes nesse princípio da monogamia, na indissolubilidade do casamento. Deus nos fez para que termos um casamento firmado na sua palavra, um casamento que perdura até o Senhor nos chamar. Essa é a vontade de Deus. Deus ele abomina o divórcio. Nunca foi vontade de Deus que o homem casasse e se separasse. Devemos ensinar aos nossos filhos essa verdade para que eles tenham maturidade para tomarem a decisão na hora certa, com a pessoa certa. É certo que muitas pessoas sofrem por conta de decisões erradas. Temos visto isso. Temos visto casais se separando porque tomaram a decisão errada lá atrás, escolheram a pessoa baseado em coisas que futuramente traria prejuízo, coisas que com o tempo se tornam banais. A vontade do Senhor é que nós permaneçamos casados, que os nossos casamentos sejam bênção, que os nossos lares sejam mananciais de alegria, de paz, de gozo. A heterossexualidade do casamento. Pessoas de sexo diferente. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. É a vontade do Senhor que o casamento assim seja, entre um homem e uma mulher. Mais uma vez, reafirma o que disse antes, isso não é um ataque contra pessoas. Estou falando aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para aqueles que querem ser cristãos. Todos que queremos ser cristãos temos coisas a mudar. A pessoa que é um prostituto, ele deve largar a prostituição. A mulher que é prostituta deve largar a prostituição. Aquele que é escravo da pornografia deve largar a pornografia. Aquele que é mentiroso deve largar a mentira. E o mesmo vale para o homossexual. Quer servir a Deus? Entenda isso. Deus nos fez homem e mulher. É assim que o Senhor nos fez. Casamento é para ser entre homem e mulher e nós não podemos abrir mão disso. Respeitamos cada pessoa que quer tomar uma decisão. Há coisas que aos olhos da lei são legais, são coisas legais. A legalidade a pessoa pode fazer. Mas não dá para servir a Deus fazendo aquilo que não o agrada. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que deixar coisas, eu tenho que vencer desejos, eu tenho que largar o pecado.
É assim que nós devemos ser. Cada pessoa que se aproxima do Senhor, ela tem alguma coisa para largar. Ela tem que deixar alguma coisa para trás. Ela tem que mudar alguma característica nela. O violento tem que largar de ser violento, agressivo, bruto. Procrastinador tem que começar a fazer as coisas na hora certa. Tem que começar a ter atitude. O Senhor vai nos moldando, como o oleiro molda o barro. Deus vai nos transformando à medida que crescemos nele. Ele vai falando, ó, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Você precisa ser assim, você precisa crescer nisso. Deus tem isso para a minha vida, tem isso para a tua vida, precisamos mudar. O cristão deve ser firme e inabalável na posição de que a família é uma instituição divina e que sem ela a sociedade sofreria sérias consequências. Queridos, estava pensando também sobre esse assunto. Eu conheço famílias que não são cristãs, mas que vivem princípios dentro de sua casa, que se respeitam, que são trabalhadores. Pensando sobre isso, mesmo que a sociedade fosse feita por famílias que não fossem cristãs, mas que tivessem princípios familiares que estão embutidas dentro da palavra de Deus, como existem muitas famílias assim, essa sociedade ainda seria uma sociedade boa. Porque a família, ela é a célula máter, ela é aquilo que dá força à sociedade. Ela é aquilo que forma o caráter social. Ela é aquilo que preserva valores e atitudes que fazem a sociedade ser melhor. Então, famílias é algo importantíssimo dentro do meio social. Firmes e inabaláveis na convicção de que a homossexualidade é um pecado, sem, contudo, deixar de amar a pessoa do homossexual, mas condenar, sim, a sua prática. Como já falamos, não somente acerca dessa prática, mas qualquer prática que não ande junto com a palavra de Deus, qualquer prática que não comunga com os valores do Senhor, elas devem ser deixadas. As pessoas devem ser amadas, devem ser respeitadas, mas as práticas devem ser sempre combatidas. Firmes e inabaláveis na posição contra o aborto, como também já falamos. Firmes e inabaláveis contra a intervenção do Estado sobre a maneira como os pais devem criar e educar seus filhos. Então, nós não nos rebelamos contra pessoas, mas defendemos as nossas convicções. Mas levantamos a bandeira de Deus e não a abaixamos. Levantamos a bandeira e dizemos que vamos defender os valores cristãos. Então, o Estado tem seu papel no contexto social, mas a igreja tem um papel dela, que é muito maior do que o do Estado. Nós defendemos os valores cristãos. Firmes e inabaláveis em nossa posição contrária à ideologia de gênero. Firmes e inabaláveis no que tange aos papéis que Deus deu para o marido e a esposa na família. Então, sobre esse assunto aqui poderíamos falar muito tempo. Quem já fez Casados para sempre, quem já fez cursos de casais, quem já fez encontros de casais, sabe que são temas recorrentes. O papel da mulher, o papel do marido, a criação de filhos, são temas recorrentes nesses eventos. E devem ser vistos, devem ser buscados. Eu sempre falo para os grupos que eu trabalho, que desde quando eu me converti, a área que eu mais investi na minha vida foi na questão da família. Todo curso que teve, todo seminário que teve, todo evento que teve de família, eu sempre estive participando, e como isso me ajudou e como isso tem me ajudado. Como é bom investir nessa área, como é bom ouvir pessoas com sabedoria, com discernimento, pessoas que conhecem a palavra, nos ensinando, como eu tenho aprendido com essas pessoas. Então, faça o mesmo, meu querido. Se você tiver oportunidade, faça cursos. Faça curso. Eu já tenho 30 anos de casado, eu já ouvi essa frase. Eu tenho 30 anos de casado, tenho 50 anos de crente, e não preciso mais ouvir essas coisas, não.
Precisa sim. Tem coisas que nós poderíamos ouvir todos os dias. Há assuntos, como eu disse, que são recorrentes, que eu ouviria toda semana. Assuntos sobre uma boa comunicação dentro de casa. Ah, mas eu estou cansado de ouvir isso, mas você se comunica bem dentro da tua casa? Assuntos sobre o papel do homem e da mulher. Ah, mas eu estou cansado de saber isso, mas você pratica isso dentro da tua casa? Sexo no casamento, está 100% nessa área, não tem algo que possa melhorar, não? Então Deus tem sempre algo para melhorar a nossa vida. Deus tem sempre uma palavra que nos estimula a mudar, a crescer. Terceiro, famílias fortes não abrem mão da verdade e da justiça. Então, relembrando, primeiro, famílias fortes resistem no dia mau. Segundo, famílias fortes conservam a firmeza desejada por Deus. Terceiro, famílias fortes não abrem mão da verdade e da justiça. A Bíblia diz, e nós já lemos, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que Paulo quer dizer, então, quando cita cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça? A ideia da expressão cingindo é de uma ação deliberada. É algo bem pensado, é algo decidido, é algo concretizado. Então, a pessoa entende a importância de estar cingida com a verdade. A cinta apertava a cintura para que o soldado pudesse se mover sem dificuldade. Então, a ideia que se tinha para o soldado, o uso da cinta, tem-se também no quesito espiritual. É você não ficar preso, não ficar emaranhado, não ser apanhado, preso, para você ter uma boa capacidade de locomoção. O que Paulo está dizendo com isso? O que seria isso? É a retidão de caráter, a lealdade quanto aos princípios e atos para com Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Quem tem essa atitude, quem tem retidão de caráter, quem é leal para com o Senhor, ele não fica preso. É uma pessoa livre. Ele tem fácil locomoção, ele consegue se movimentar com leveza. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Uma vida de leveza. De podermos falar sobre todas as coisas sem estarmos presos a nada. Sermos totalmente livres no Senhor. É isso que Paulo está falando. Retidão de caráter, lealdade. São princípios básicos para alguém que quer ser livre. Uma pessoa que não tem lealdade não é uma pessoa livre. Uma pessoa que não é leal, ela está presa pelo seu próprio coração. Ela não tem liberdade para se locomover porque ela não tem credibilidade. Uma pessoa que não é idôneo no seu caráter, ela tem que se esconder, ela tem que mentir. Ela tem que evitar pessoas, evitar lugares. O que Paulo está falando é isso, vocês tenham liberdade para se locomover, vocês são livres. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Como famílias, devemos cultivar essas virtudes tão importantes nos dias de hoje. Integridade e retidão de caráter, lealdade. Muitas famílias, queridos, têm reputação, mas falta-lhes integridade. É interessante como pessoas conseguem mascarar aquilo que são de verdade, conseguem a admiração de outras pessoas, conseguem muitas vezes ter uma boa reputação. Mas um dia, como alguém já disse, um dia a casa cai, um dia a verdade vem à tona. E isso vale para aqueles que estão fora da igreja, tanto quanto para aqueles que estão na igreja. Pessoas que têm vidas duplas, é um num lugar e outro em outro lugar. É santo na igreja, mas em casa é bruto, agressivo, é mentiroso, engana a esposa ou engana o esposo. Pessoas que se vestem e parece que são pessoas idôneas, tem cara de santo, mas infelizmente às vezes a sua conduta não condiz com aquilo que a Bíblia espera.
Então, Paulo está falando sobre isso, né? Integridade, então, reputação é aquilo que os outros observam. As pessoas olham, veem, admiram, elogiam, mas integridade é aquilo que Deus vê em nosso coração. Como alguém também já disse, quando ninguém está nos vendo, é apenas Deus nos vendo, e Ele sabe exatamente quem nós somos. Isso é ser íntegro. Ensinar e viver a integridade na família é ser honesto. Então nós precisamos não apenas ensinar, mas a viver a integridade dentro dos nossos lares. O autor dessa lição, ele deu alguns exemplos. São exemplos bem simples, bem corriqueiros, mas que você pode estar lembrando de outras coisas que você já viu ou você ouviu. Pessoas fazendo e nós sabemos que é errada. Exemplo, não mentir quanto à idade do filho, mesmo que tenha que pagar mais caro a entrada num parque. Já viu aquele negócio? Levou num parque, acima de 11 anos paga, até 10 não paga. O meu filho vai fazer 12, mas ele é pequenininho. Né? Quantos anos ele tem? Ele tem 10 anos. Está mentindo, enganando, para levar vantagem. Outro ponto que nós devemos pensar a respeito. Às vezes nós queremos levar vantagem em tantas coisas. Parece que Deus não está vendo as atitudes. Eu estava falando com uma pessoa que queria usufruir desse benefício que o Estado está dando. Eu falo, mas para que isso? Você não precisa. Você não precisa disso. Para você ganhar, você vai ter que omitir que é casado, ou vai ter que omitir que o teu esposo ganha tanto. Deixa para aqueles que estão precisando de fato. Quantas pessoas, e isso me veio aqui agora, essa lembrança, quantas pessoas têm tentado usufruir de benefícios que não teria nem direito. Isso é triste, é como esse caso, né? E a gente às vezes fala dos nossos deputados, dos nossos senadores. Isso me traz à memória algo que um pastor antigo falava, que às vezes a pessoa já pecou, o que falta é oportunidade. Muitas pessoas que atacam deputados e senadores, que atacam o governo, se estivesse lá, estariam fazendo a mesma coisa ou pior. O que falta é apenas a oportunidade. Os nossos valores, eles têm que estar enraizados em nosso coração. O menor sintoma que aparecer, nós devemos lançá-lo fora. Devemos falar, isso não faz parte do reino de Deus. Isso não tem a ver com lealdade, isso não tem a ver com integridade, isso não tem a ver com verdade. Então não cabe na minha vida. O outro exemplo que o autor dá é devolver o troco dado errado por um comerciante desatento. Isso é maravilhoso, queridos. A pessoa foi lá, comprou, colocou em casa, chegou no bolso, olhou e falou, espera aí, eu dei R$50, ele voltou troco para 100, está errado. Tenho que ir lá e devolver. Nós não precisamos de nada que seja errado. O crente, o cristão, ele não precisa de nada que fira a santidade de Deus. Qualquer coisa que fira a santidade de Deus vai trazer tristeza, vai trazer morte para nós. É dizer que não está em casa quando na verdade está. Eu falei coisas simples, né? Muitas vezes parecem banais. Alguém liga, o filho atende o telefone. Fala que eu não estou, não. Quem é? Papai não está, não. Uma mentirinha, né? O que tem? O que tem a ver? Não tem nada a ver, como diz aquela música. Mas isso tem muito a ver, isso mostra quem nós somos, isso revela o nosso caráter cristão. É nas pequenas coisas. Se nós conseguimos resistir, se nós conseguimos andar firmes nas pequenas coisas, quando vierem as grandes, nós vamos estar revestidos da armadura de Deus. Porque usar a armadura de Deus é muito mais do que algo místico, né, como a pastora Eni falou semana passada. Não é orar e dizer, Deus, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça. Amém, se você ora assim, amém, não tem problema. Mas é mais do que isso.
é viver os valores de Deus, os princípios de Deus, é ter o caráter de Deus. Isso é se revestir de Deus. Fazendo isso, certamente nós seremos vencedores, certamente nossas famílias serão famílias fortes. Para concluir, que tenhamos na igreja e na sociedade famílias fortes que resistam ao dia mau. Seja esse dia mau, qualquer um daqueles dias que ouvimos no começo da lição, na concepção de qualquer um daqueles teólogos, seja qual for o dia mau, seja individual, seja familiar, seja congregacional, seja nacional, nós estejamos firmes para resistir no dia mau, que vençamos o dia mau, estando firmes em Deus, enraizados na palavra, fincados, inabaláveis, nos conceitos, nos princípios e na vontade do Senhor. Que tenhamos famílias fortes e inabaláveis, num mundo de tanta vulnerabilidade nos valores morais e espirituais. Então, como nós falamos muito nessa lição a respeito de valores morais e espirituais, doutrinários, aquilo que é certo e aquilo que não é certo dentro da vontade de Deus. Não estou sendo legalista. Estou falando que existe um caminho que agrada o Senhor. Esse caminho nem sempre é fácil. O mundo certamente não conhece esse caminho, mas você conhece. Que tenhamos famílias íntegras e de caráter ilibado. Que não nos corrompamos de acordo com as circunstâncias. Que se os nossos filhos entrarem para a política, que sejam homens e mulheres de Deus. Que tenham integridade, tanto no falar quanto no agir. Que não se vendam por qualquer migalha. Pois qualquer coisa que Satanás oferece, qualquer prato que Satanás oferece, qualquer oferta que qualquer um de nós possa ter em relação a oportunidades, para ficar mais rico, para ficar mais poderoso, para ser famoso, qualquer coisa oferecida pelo inimigo, é uma migalha diante de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Creio que tua família é uma família forte no Senhor e que Deus possa continuar guardando toda a sua casa. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.